Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Stanley. Essa semana vamos dar prosseguimento aos nossos testes mobile. Eu vou explicar um pouquinho como fazer interações com o aplicativo e a gente vai usar o Omni para fazer uma pesquisa de serviços. Bom, como a gente vai fazer uma pesquisa de serviço, eu vou criar uma classe de teste de serviços. Vou aqui em adicionar classe e vou usar o template de teste. Vou criar um Basic Unique Teste e vou colocar o nome dele de Service. Beleza. Para que essa classe de serviço funcione, eu preciso herdar o meu teste initialize. Então a gente já vem aqui e herda ele. Depois de herdar ele, eu gosto muito de trabalhar com o conceito de Page Objects. Então eu vou criar uma pastinha aqui para colocar todos os meus tipos de Page Objects. Como nesse vídeo de hoje a gente vai fazer a pesquisa só de serviço, então eu vou criar um Page Object para serviço. Então a gente cria uma pasta, Page Object, e vou criar uma classe para colocar todas as minhas interações com o aplicativo nesse Page Object. Vou dar o nome dele de Service Page. Bom, após criar a classe, a gente precisa colocar algumas informações. A primeira dela também, que ele precisa também herdar o teste initialize. Então vamos fazer herança. E depois eu vou criar uma classe para que ele possa receber os elementos. Posso apagar esse método de teste, que eu não vou precisar dele. Ele vai receber o meu Android Driver. Que vai ter dentro dele os Android Element. Vai ser a partir daqui que eu vou conseguir fazer interações com os elementos da tela. Vou dar o nome dele de Driver. Vou instanciar. Vem aqui, busca a biblioteca do Android Drive e já vai estar funcionando. A partir daqui eu já consigo fazer a interação com elementos da tela. Beleza. Para que eu possa saber quais as informações eu vou buscar, eu vou ter que usar o meu aplicativo. Aqui eu estou fazendo a emulação de um celular real. Então eu vou abrir meu aplicativo. Quando você instala o Android na sua máquina, você tem uma ferramenta que se chama UU Automator. Ela consegue abrir o seu celular e verificar todos os IDs, todas as classes que o seu celular possui. Então vamos dar uma olhada lá. A minha tela que está aberta lá no celular é essa aqui que o UU Automator pegou. Como a gente vai fazer uma pesquisa de serviços, então a gente tem que saber qual o nome do botão do serviço. Beleza, a gente vê aqui que o serviço tem uma classe, que esse botão tem uma classe, que ele tem um ID e que ele tem um index. Bom, eu vou criar então um métodozinho para clicar nesse botão. Vou dar o nome dele de BT Service. E dentro dele para buscar o elemento. Através do meu driver, eu consigo fazer a busca de elemento. Find element. Tá? Bom, vou passar alguns tipos de conceito. Primeiro vou pesquisar por XPath. Tem que buscar a classe by. Aqui vai vir no meu Selenium.
Beleza. Vamos olhar lá dentro do nosso aplicativo. A gente vê que ele tem uma classe. Então a gente vai fazer a junção dessa classe. Vamos copiar e colar lá dentro. Coloca um barra barra. Junção dessa classe. E vamos verificar que o content dash dele tem escrito Explorer. Como é que eu faço isso? Dou um arroba content. Traço desk. Que ele tem que ter o resultado Explorer. Fecho aqui meu colchete. E depois que ele achar, eu peço que ele clique. O porquê de Content Desk Explorer? A gente pode ver aqui no nosso elemento que o Content Desk desse elemento chama Explorer, que é justamente de serviços. Feito isso, o WebDriver já vai conseguir clicar no botão de serviço. Beleza. Após clicar no serviço, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar selecionar novamente a tela, que eu mexi nela lá. E para pesquisar o serviço, eu preciso clicar nesse campo de pesquisa e escrever alguma coisa dentro dele. Então eu vou criar mais um métodozinho aqui, que vai ser um método público, que vai me retornar um string de serviços. Então eu vou colocar um void, vou colocar o nome dele de findService. E quero que ele retorne uma string que se chama serviço. Bom, para que esse campo funcione, eu vou precisar verificar qual o nome desse campo, que é esse campo aberto aqui, clicar nele, inserir uma informação e apertar Enter para ele pesquisar. Então vamos lá. Primeiro eu vou mapear ele, vou dar um nome para ele de Find. E vou passar o elemento que ele é. Driver find element. Dessa vez eu vou pesquisar pelo ID do campo. Então vamos lá. By.id. Como que eu vou saber o ID? Eu vou lá no UAutomator, clico no campo e verifico que o ID dele é esse aqui, ó. Search bar test. Vou copiar. Colar dentro da minha pesquisa. Beleza. Depois de saber de tudo desse campo, eu posso fazer várias interações. Por exemplo, eu quero que clique primeiro. Então eu vou clicar no find.click. Depois de clicar no campo, eu vou querer que ele passe um valor para dentro desse campo. Então vamos lá, find sendKeys, vai passar um valor, e eu quero que ele passe esse service que a gente está pedindo de retorno lá em cima. E depois de inserir o valor, eu quero que ele aperte Enter. Bom, o Android Element ele tem uma função que se chama KeyEvent, que você consegue passar alguns botões do teclado do seu celular. No caso, o Enter é o 66, então a gente vai passar o KeyEvent 66. Depois de salvar isso, eu preciso validar se ele encontrou realmente o serviço que eu precisava. Então eu vou criar aqui uma outra classe que vai ser de validação. Public void. Vou dar o nome dela de find new class. Find new element, na verdade. E eu quero que ela
e retorne uma string de texto, que chama texto, e uma outra string que vai ser o ID, que é o que eu quero que retorne. Beleza. Aí eu vou fazer uma asserção nela, vou verificar se realmente isso vai aparecer na tela. Então eu vou criar um assert ponto article. Vou passar um texto e vou verificar se realmente o ID vai estar lá também. Então vou criar um drive ponto find element e colocar direto ponto by ID. Eu vou passar aqui uma anotação. Então vamos lá. Depois que eu pesquisei, vou fazer a pesquisa de qualquer coisa aqui, vamos ver, sei lá, CEMIG. A gente vai verificar que na tela vai exibir a pesquisa com o serviço que a gente procurou. Então a gente vai ter aqui o retorno de CEMIG e ele vai ter um ID. Posso fazer isso um pouco mais genérico. No lugar de colocar o ID direto, eu vou colocar a chamada inicial. E depois de chamar, eu quero que ele coloque o restante do ID. Que geralmente no Android, a gente tem sempre uma chamada inicial. Então a gente coloca um mais ID, que é o que a gente quer que retorne. Beleza, o que ele vai fazer aqui? Ele vai pesquisar essa chamada inicial, que é o net.take.omnia/id. E lá eu vou passar só o restante do ID, que no caso é esse contact list aqui. Beleza, então a gente já tem nossa classe de objeto. Agora a gente vai criar nossos testes, nosso método de teste. Por que é muito legal fazer esses métodos de teste com classe de objeto? Porque aqui no meu método mesmo, eu não vou precisar procurar elemento nenhum. Na verdade, eu vou só chamar os elementos que tem nessa classe minha, nesse meu PageObject, e posso fazer vários tipos de teste usando esse PageObject, não vou precisar buscar os elementos cada vez que eu vou fazer um teste novo. Então a primeira coisa que eu vou fazer vai ser chamar esse meu PageObject. Então eu vou criar uma variável aqui. Page, que ele vai receber um service page. Beleza. E dentro do meu teste initialize, eu vou iniciar ele. Vai ser um public void initialization. Que vai receber o meu PageObject. Que vai ser o meu service page instanciado com a página que a gente criou. Que vai ter o drive lá dentro. Beleza. Aí eu preciso chamar ela aqui, então eu vou chamar minha pastinha de PageObject lá. E funciona demais. Beleza, vou criar meu primeiro teste, meu método de teste, que vai ser justamente o meu método de verificação, de buscar um serviço. Então vai ser um find service. E como falei, agora a partir dele eu consigo usar minha classe de objeto para fazer tudo. Então vamos lá, meu service page. A primeira coisa que eu vou fazer para verificar é clicar no botão de serviço. Então, bt service, cliquei no meu botão serviço, eu vou passar o valor que eu preciso, então vou lá no meu service page de novo, ponto, find service. Aí aqui ele vai te falar, ó, você tem que passar o serviço que você quer buscar. Então eu vou passar aqui o CEMIG, vou escrever CEMIG lá no meu browser.
E depois de pesquisar, eu preciso validar se realmente vai exibir na tela. Então, servicepage.findNewElement. Nele, eu vou passar se realmente ele vai exibir CMYK na tela. E depois de exibir CMYK, eu preciso de colocar o restante do meu ID, que é o que eu falei lá. A gente vai pegar esse restante aqui, esse contact list new name service. Coloco o restante do meu ID aqui, que a gente vai verificar se realmente ele está na tela. E esse é um teste já válido. Então, o que a gente pode ver aqui? Com 3 linhas, eu consegui fazer uma pesquisa e verificar se realmente o serviço está existindo na tela. A partir disso, eu posso fazer vários outros tipos de pesquisa de serviços e também posso validar, por exemplo, se um serviço não existe, eu posso ir lá no meu Service Page e criar um métodozinho aqui de verificar se realmente o serviço não existe. Vamos dar um build aqui. Tentar ver esse teste rodando. Vou abrir o meu TeamViewer aqui com o meu celular. Vou fechar o Omni. E aqui no canto já vai aparecer meu primeiro teste. Então, vou tentar rodar ele aqui e ver se vai funcionar. Vamos lá. Aqui a gente já viu que ele já abriu o Node. Está setando o servidor. Já achou meu celular. E começou a fazer o teste. Ele vai abrir o meu Omni. Depois que abrir o Omni, ele vai clicar no botão, inserir o texto de CMYK e verificar se realmente vai exibir na tela o retorno que eu desejava. Então lá, a gente está podendo ver aqui, está subindo todas as configurações que a gente fez no Initialize. Abriu o Omni aqui no cantinho. Opa! Acho que a gente esqueceu alguma coisa aqui, vamos ver. O que deu de errado aqui? Beleza, e aqui, nosso content está com letra maiúscula. Também a validação do ID está sem o meu busca de texto. Vamos lá então, vamos tentar rodar novamente e ver se vai funcionar. Vamos debugar, se qualquer coisa tiver algum erro a gente consegue ver. Como esse é um primeiro teste, a gente vai ter que abrir o nosso servidor toda vez, então a gente tem que aguardar mesmo. Mas a partir dos próximos a gente vai tentar fazer algumas funçõezinhas bacanas que não vai ser necessidade de abrir toda vez que a gente for rodar um teste. Mas aí tá lá, vai abrir o nosso Omni aqui no cantinho. Pode ver que ele está buscando a APK, verificando a tela inicial onde que ele vai abrir. Achou, ele abre. Agora ele clicou certinho no botão, vai inserir nosso texto de CMYK lá. Escreveu, achou o CMYK, o teste passou com sucesso. Bom pessoal, essa semana era um pouquinho mesmo para a gente saber como é que fazer essas interações. Então nos próximos aí a gente vai trabalhar um pouco mais com PageObject e com o uso de novos elementos e buscas na tela.